sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Eu que sei, fico quieta. Desde 1956, para Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Está lá você, tomando sua cervejinha artesanal com a galera, de boa, quando um olhar mais atrevido chega forte até você. Você que ainda não bebeu todas e lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai. E pimba, a noite tá valendo. Cheque presente Mumbai incrementa qualquer relação. Quem gosta, presenteia. Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786, Porto Alegre. A partir de agora, no ar com vocês, o programa Tendências na Rádio Web EO. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Fudeu. Olá, bom dia, eu sou Patrícia Lapuente. Nos próximos minutos vocês ficarão aqui comigo na Rádio Web EO, no Tendências, Comunicação e Notícias. Hoje o nosso programa está muito especial porque estamos com uma colaboradora de Coletiva.net, nossa super colunista Cris de Luca, que é jornalista e RP. Tudo bem, Cris? Tudo ótimo. Bom, a Cris vai falar sobre assessoria de imprensa. Além dela, teremos a participação do comentário de Tiba Tiburski sobre a temática de hoje e os fatos que mais pipocaram na semana. E nessa segunda-feira, dia 20, nossa equipe foi cobrir tudo o que rolou na 4ª edição do Congresso de Estratégia Criativa e a Gabriela Bezel vai contar sobre isso. Bom, a gente sempre inicia a nossa conversa pedindo para os convidados se apresentarem, resumir um pouquinho da trajetória profissional para os nossos ouvintes, Cris. Bom dia, Paty. Bom dia. Eu sou jornalista e relações públicas, recém-formada, me formei agora na segunda graduação em fevereiro. Eu fiz pós-graduação em marketing e eu tenho mestrado em comunicação também. Eu trabalho na área de assessoria de imprensa, comunicação corporativa, relacionamento há cerca de 15 anos. Trabalhei 6 anos e meio no governo do estado, na Secretaria de Educação. E depois eu fui trabalhar em agência. Então, eu trabalhei no Ateliê 523, trabalhei na CDN Sul, que foi o lugar que eu saí faz pouco tempo, que eu fiquei 6 anos e meio lá com as meninas, mais ou menos. Fui gestora de relacionamento do Share, que também é parceiro de vocês em algumas coisas, e faz uns 3 meses, 4, que junto com outros profissionais, amigos meus, a gente montou um coletivo de profissionais de comunicação chamado Gengibre, para trabalhar, atender clientes de forma mais estratégica, com comunicação integrada, sem um peso, de uma agência, sem todos aqueles custos de agências. Então, a gente está desenvolvendo esse trabalho agora. Gengibre, né? Gengibre, isso. Tá certo, então. Bom, vou começar com o nosso papo, te perguntando aí como é que a gente pode classificar hoje uma assessoria de imprensa, já que nosso público, nossos ouvintes, muitas vezes não tem nem noção do que é, uma assessoria de imprensa. Sim, assessoria de imprensa, eu costumo dizer, eu nem costumo mais chamar de assessoria de imprensa, Porque hoje a gente tem relacionamento, eu chamo mais de relacionamento com as mídias, porque hoje a gente não está mais limitado a ser o intermediário, esse profissional, sendo jornalista ou relações públicas, a gente não é mais intermediário somente com veículos de comunicação.
né? Hoje a tecnologia permite muitos blogs, muitos criadores de conteúdo, que não necessariamente são considerados imprensa, né? O jornalista ou relações públicas que trabalha nessa área, ele acaba sendo um intermediário entre a empresa, o governo, alguma pessoa, essa marca, e esses profissionais que compartilham informações, né? Que comunicam as coisas que estão acontecendo por aí. Então, o assessor de imprensa, que a gente costumava chamar, ele é esse intermediário, né? Ele vai pegar o que essas empresas, o que esses setores estão produzindo e estão falando e estão pensando e transformar isso de um jeito que entregue para esse jornalista ou que entregue para esse formador de opinião, para que ele possa reverberar essa informação ou até mesmo discutir alguns assuntos que estão em pauta. E o que mudou desde que tu ingressou nessa área para hoje? Acho que a principal mudança foi essa abertura, esse leque assim, que se abriu, e de tu poder trabalhar com N possibilidades, né? De não ficar mais dependente, digamos assim, de veículos tradicionais. Então, dependendo do público que tu vai precisar atingir, não necessariamente tu precisa mais do veículo tradicional que a gente conhece, jornal, TV, rádio, as tradicionais, né? A gente está numa rádio web. Então, as possibilidades são muito maiores e tu tens o teu desafio maior, acho, desse tempo todo de trajetória, é tu entender onde que tu precisa estar, né? Porque nem sempre tu vai precisar estar no veículo tradicional. Então, daqui a pouco, sim, é melhor tu fazer uma ação de relacionamento com produtores de conteúdo, usando o Instagram como uma ferramenta, do que daqui a pouco sair em algum veículo tradicional, em 0 Hora, Jornal do Comércio, Correio do Povo, essas coisas. E quando tu chega numa agência assim, de assessoria, quais os serviços que tu pode se deparar, o que elas oferecem hoje? Tu vai ter desde a assessoria tradicional, que vai te oferecer só a relação mesmo com os veículos tradicionais, até uma assessoria que vai conseguir te ajudar e olhar mais para o teu negócio, né? Hoje a gente já começa a abrir esse leque um pouco maior aqui no Sul, e que a gente vê muito em mercados maiores, como São Paulo, de que as agências de assessorias já estão virando agências de relações públicas, e aí começam a fazer outros tipos de relacionamento, né? Fazem os relacionamentos institucionais dessa empresa com entidades, dessa empresa com órgãos públicos, faz o relacionamento com a imprensa tradicional, o que a gente chama de RP 2.0, que é toda a parte de digital, né? Todos os blogs que tem, todos os sites, todas as possibilidades online. Tu pode fazer relacionamento com influenciadores, tu tem uma possibilidade enorme, então vai depender muito do que a empresa ou a marca está aberta para receber desse lugar. Acho que a gama de serviços está muito mais ampla, né? E aí vai depender disso, do que na conversa vocês estabelecerem que é o ideal para aquela marca naquele momento. E tu falou em gama de serviços, tu acreditas que com essa gama de serviços oferecidos cada vez maior a responsabilidade no setor aumentou? Eu acho que quando a gente começou a ir para as redes sociais digitais e esse mundo que não existe mais um filtro, acho que a responsabilidade desse assessor de imprensa, principalmente em gestão de risco e, consequentemente, gestão de crise, quando acontece alguma coisa relacionada à reputação e à imagem das marcas, tu tem que ficar muito mais atento, né? Tu tem que estar muito mais ligado, tu tem que estar muito mais por dentro de tudo. Então, consequentemente, a tua carga de responsabilidade aumenta, né? Tu tem que estar tentando mapear tudo o que está sendo falado sobre o teu cliente. E aí, às vezes, isso é muito... Se tu não tiver uma tecnologia te auxiliando, isso fica muito complicado, né? Fazer na unha, como a gente diz, às vezes tu deixa escapar alguma coisa. E aí, a tua responsabilidade em lidar com isso, em como tu vai conseguir fazer isso, e fazer esse contraponto com o teu cliente também, do que é necessário para cuidar de imagem, cuidar de reputação, é muito importante. Bom, na primeira edição, né, da Tendências Comunicação Empresarial, que foi lançada ano passado, né, a sócia fundadora da Infacto, Raquel Boechat, destacou que as ferramentas hoje são fundamentais para a área, como é o caso da análise de dados e a neurociência, e das diversas inovações que a tecnologia de informações podem oferecer. Tu concordas com ela?
Eu acho que a tecnologia está aí para a gente usar ela a nosso favor, né? Mas eu tenho andado e estou muito mais em contato assim, com marcas menores, empreendimentos menores, cidades menores do que um centro grande como Porto Alegre. E às vezes a tecnologia não vai nos auxiliar tanto. Né? A tecnologia é importante, é uma ferramenta que está aí que a gente precisa saber usar, mas cada lugar tem um momento em que essa tecnologia chega, né? Então, dependendo onde tu vai estar, vai ser muito mais importante tu conseguir desenvolver empatia, conseguir entender o público, e para uma parte muito mais de pesquisa de comportamento, de estar no olho, de bater perna na rua, entender como as cidades e como os mercados se movimentam, do que necessariamente o uso da tecnologia, né? Porque, principalmente em centros menores, as pessoas ainda não têm tanta segurança ou não se jogam tanto nas redes como a gente imagina, né? Tem um receio ainda. Tipo, tem gente que ainda não entende o que é, tem gente que tem dificuldade de acesso à internet. Então, tu precisa conhecer. Eu acho que a principal ferramenta é se permitir conhecer as realidades, para quando tu tiver a ferramenta, tu conseguir usar ela de uma forma melhor, porque o dado pelo dado não faz nada, né? Ele é apenas um número ou apenas uma informação. Se tu não souber lapidar isso, então acho que tem muita mais coisa envolvida do que só a tecnologia para a gente trabalhar. Então, a gente pode dizer que mesmo com esse avanço da tecnologia, as ações off não vão deixar, né? Nunca. A vida, é estranho a gente falar isso, né? Mas a vida acontece no offline. Por mais que tu esteja com o telefone o tempo todo na mão, ela acontece fora. Tem algum momento que aquelas pessoas vão deixar aquilo, ou seja, para comer. Nos grandes centros a gente não vê, né? Todo mundo com o celular na mão. Sim. Mas em algum momento ela vai estar vivendo. A vida dela, ela não joga tudo ali. Tem coisas que estão faltando. Tem alguns links que vão faltar. Então, fora que a necessidade do off é muito grande, né? A gente está vendo uma geração inteira largando, tentando ter momentos de estar fora das redes, de baixar um pouco a velocidade, de parar de tentar se informar tanto, porque senão a gente fica louco. Assim, a gente começa a dar uma surtada, porque quanto mais a gente está presente, quanto mais informação a gente tem, mais informação a gente quer. Né? Mais a gente quer estar em todos os lugares. E se a gente não se toca, que a gente não é onipresente, a gente não vai conseguir, a gente ainda não tem 3, 4 clones para dar, avatares para dar conta de tudo, a gente pode dar uma pirada mesmo. Então, o off, acho que tem que continuar muito presente mesmo. Em relação ao marketing, tu acha que o limite entre o marketing e o RP estão ficando cada vez menores ou não? Eu acho que tudo vai do entendimento do que se considera marketing, né? Eu acho que as relações públicas, como elas têm algumas disciplinas muito próximas da administração, da parte do penso do negócio, ela fica muito mais próxima do marketing raiz, digamos assim, não marketing pensado só como forma de comunicação, porque ainda tem muito isso de as pessoas acharem que fazer marketing é fazer comunicação. A comunicação faz parte do marketing, mas não é só isso, né? É um penso muito maior relacionado a questões de produto, distribuição, de negócio em si, e que uma das ferramentas ali dentro é a comunicação. Então, acho que essas áreas, elas têm que estar sempre interligadas, né? Porque se tu depende, as relações públicas precisam conhecer o negócio para fazer as estratégias de comunicação, ou para orientar outras estratégias, né, que está se enxergando de feedback da comunicação para o negócio. Então, acho que são áreas que têm que andar juntas, não tem como desligar uma coisa da outra. E quais são os principais desafios hoje da área? São muitos, eu não consigo elencar, assim, pouca coisa. Acho que o estruturar isso de estar online, mas ao mesmo tempo conseguir enxergar as pessoas, acho que a construção da empatia, que a gente deixou muito tempo de lado, e que é uma palavra que se fala tanto, que se banalizou tanto, né? A gente conversa sempre que, tipo, trabalhar com relações públicas é ter empatia. Tu tem que conhecer o outro e tentar te colocar no lugar do outro para reconhecer o que está faltando
nessa comunicação, o que essa pessoa está precisando para te levar para dentro do negócio, ou dentro de uma entidade, ou até mesmo dentro de governos, né? Então, tu precisar te colocar, acho que o principal desafio é isso, tipo, tu conseguir te colocar no lugar do outro. É sim, te colocar no lugar de quem trabalha na empresa, te colocar assim no lugar do acionista, porque afinal o cara está investindo e quer retorno, te colocar no lugar dos diferentes públicos e não pensar que existe um consumidor, uma massa, né, única que vai receber do mesmo jeito, como se achava que as mensagens, a gente transmitia a mensagem e as pessoas recebiam tal qual. Acho que com as redes sociais a gente tem visto que a interpretação, os níveis de interpretação são completamente diferentes, e sim, depende de quem emite essa mensagem se fazer entender, para que todo mundo possa receber isso sem muitos ruídos, né? Então, acho que o principal, assim, é a gente conseguir ter esse olhar diferente e entender os outros, não só o outro, né? E é possível dizer que a exigência por respostas rápidas e pelo domínio de táticas de gestão estão cada vez mais presentes na área? Acredito que sim. Principalmente se a gente for levar em consideração que hoje não existe mais... As pessoas usam as redes sociais como saque, né? Como, eu tenho um problema, antes de falar para a empresa, eu já vou jogar nas redes sociais. Ou também tem as empresas que a pessoa vai lá, fala 1000 vezes e não adianta, e a pessoa tem que fazer isso. A gente sabe dos dois lados. Mas acho que tem que estar muito mais presente a questão de gestão de informação e a questão de gestão de relacionamento faz com que tu tenha que responder rápido, né? Tanto que a gente tem feito alguns trabalhos quando a gente vai desenvolver estratégia de comunicação digital, a gente sempre pergunta para a empresa ou para quem a gente está fazendo alguma proposta se esse saque digital fica com a empresa ou se fica com a gente. Porque a gente sabe qual é a responsabilidade disso. E quando a pessoa opta por estar dentro da empresa, a gente faz questão de fazer algum tipo de treinamento para que a pessoa entenda que a responsabilidade que está envolvida em falar com aquela pessoa que está ou reclamando, ou está te elogiando, ou está te pedindo alguma informação, né? Não pode ser de qualquer jeito. Então, com certeza, as questões de gestão estão muito presentes nisso também. E o que o profissional precisa ter e ser para atuar hoje nesse segmento, né? A gente fala muito hoje de soft skills, né? Então, acho que inteligência emocional, tentar desenvolver a inteligência emocional é o primeiro ponto, porque tu não tens mais só a pressão de quem te contrata, né? Tu tem a pressão de quem tu está falando também. Então, e são formas de conversar diferente, né? Acho que o exercitar essa questão de inteligência emocional, a tolerância, de entender quais são as dores de cada um, de poder ter um jogo de cintura para lidar com algumas situações. Eu sempre digo que o profissional que trabalha com relacionamento tem que ter um bom jogo de cintura, né? E que às vezes uma aula de dança pode ajudar também a se abrir mais. Tu tem que estar aberto, né, a isso. Tu tem que estar aberto a receber, mas tu tem que oferecer também, né? E outra coisa que a gente tem que exercitar muito no nosso mercado são os nossos... Não sei se a palavra seria medo, mas ainda existe um receio muito grande de quem é contratado de falar algumas verdades, né? E eu acho que isso é um exercício que tem que ser feito, de entender que quando uma pessoa te procura como um profissional de comunicação, como um profissional de relacionamento, é porque ele não entende daquilo. Sim. Por mais que às vezes acredita que entenda, né? É importante tu parar e ser sincero com essa pessoa, das possibilidades, do que pode, do que não pode, do que tu acredita que pode dar certo. A gente sabe que muitas vezes essa pessoa vai dizer, mas eu quero que seja feito assim, e tu deixar muito claro que não é o correto, que tu não indica, mas que se quiser fazer, se faz, depois se vê os resultados, né? Às vezes tu vai ver que tu podia ter aberto mão do que tu achava, mas acho que o lidar com isso, às vezes a gente tem muita dificuldade ainda no nosso mercado, sabe? De poder ser sincero
e de poder dizer não, principalmente para o cliente. Tipo, não, isso não funciona. Não, não é assim. Não, vou te explicar como é. A questão da educação do cliente, que a gente diz que, principalmente nesse mundo que está mudando muito e que acontece mil coisas, educar o cliente é fundamental. E educar, como a gente já escutou muito isso quando falavam de educar criança, o não é necessário às vezes. Né? Então, acho que desenvolver essas questões, às vezes, são muito mais importantes do que saber muito tirar dados dos analytics, dos insights de Facebook. Não adianta nada tu ter essas informações se tu não souber como lidar com essa pessoa que está ali te contratando, né? Afinal de contas, né? Tudo é relacionamento. Tudo é relacionamento. E tu concordas que hoje os profissionais mais preparados são aqueles que trazem uma visão ampla da comunicação social como um todo? Eu acho que quando tu consegue enxergar o todo, tu consegue trazer soluções diferentes. Acho que ter o conhecimento, de alguma forma, de negócio e conseguir olhar essa gama de possibilidades, tu consegue oferecer coisas diferentes para serem trabalhadas. Quando tu especializa muito numa área, tu acaba querendo sempre levar por aquele caminho. Né? Tu acaba sempre querendo manter igual. Então, assim, a gente tem muita agência de publicidade tradicional que não consegue ainda lidar com as questões de digital, com as questões de influenciadores, de que relacionamento também é importante, que não necessariamente ter a volta de não ter mídia pode dar certo, né? A gente tem as assessorias de imprensa, que tudo é assessoria de imprensa tradicional, né? Que não consegue também ver o benefício dos outros lados, que daqui a pouco, sim, fazer um branded content em algum veículo vai funcionar mais do que tentar colocar uma nota num colunista e aí não vai ter tanto retorno, ou o cliente não vai se enxergar naquilo. Acho que esse conhecimento mais amplo te abre mais possibilidades, né? Tu tem que saber um pouco de tudo também, né? O conhecimento amplo não é necessariamente eu tenho noção das coisas e não sei nada sobre elas. É tu conhecer elas de forma que tu possa, sim, usar elas de forma estratégica. Né? E é isso, tu vai ter que buscar constantemente se aperfeiçoar e buscar cursos e palestras e fazer tua cabeça mudar de alguma forma. E haja curso, né? Tem muito curso. Haja curso. Palestra por aí. Bom, nas reuniões de pauta das tendências, a Márcia sempre brinca conosco que escrever a tendências é fazer um exercício de futurologia. Então, eu quero fazer aqui contigo também o exercício que a gente faz, o exercício de futurologia. Para ti, qual é o futuro desse segmento? Eu acho que não é só o futuro, é o presente, né? Acho que é relacionamento. É relacionamento. Não importa com quem, não importa com que ferramenta que tu vai usar, não importa o mercado que tu está inserido, não importa se é uma cidade de 10 mil habitantes ou uma cidade de 5 milhões. Se tu não souber te relacionar, tu não vai conseguir andar. E não vai esse nosso mercado, principalmente a área de relacionamento com as mídias, como eu passei a chamar, ele depende disso. Depende do entendimento que tu vai ter das coisas. As redes sociais são uma ferramenta. Se tu não souber trabalhar com elas, não vai adiantar nada ter essa ferramenta na mão. Né? Se tu não souber resgatar esses dados de outros lugares, tu não vai saber como fazer. Então, é relacionamento puro. O futuro, o presente é relacionamento puro. Tá certo, então. Bom, o nosso bate-papo foi inspirado, né, na matéria A Lógica da Evolução da Tendências Comunicação Empresarial 2018. Vocês podem ter acesso a ela e ao nosso acervo digital na editoria Revistas em coletiva.net. E quem é para old school, né, como eu, e deseja um exemplar impresso, pode enviar um e-mail para tendências@coletiva.com.br e solicitar o seu com o nome e endereço.
Lembrando, né, que a gente lançou agora recentemente a segunda edição da Tendências Comunicação Empresarial, que agora é a 2019, e vocês podem solicitar também por esse e-mail, tendências@coletiva.com.br, que a gente envia aí para vocês o novo. Infelizmente ainda não temos a versão digital, mas que logo vai estar aí também para vocês curtirem e apreciarem em coletiva.net. Bom, como é de praxe, né, depois do nosso bate-papo, chegou a hora do nosso comentarista Tiba Tiburski falar aí sobre o que ele acha. Olá, bom dia. Eu sou o Tiba Tiburski e vou falar um pouco sobre o tema do programa de hoje. Assessoria de imprensa, hoje. Tudo muda aí. Sobre a assessoria de imprensa em meio a todas as transformações pelas quais o mercado da comunicação passa, Nelson Mota e Lulu Santos é que tem a melhor expressão e comentário possível sobre essa atividade que, dentre outras coisas, busca as melhores relações entre as marcas e a mídia, na tentativa de obter mídia espontânea. Mota e Lulu, em sua composição como uma onda, vaticinaram. Nada do que foi será de novo, do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Tudo o que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir para si mesmo. Agora há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre como uma onda no mar. Hoje, no mundo transversal e multidisciplinar da comunicação, a assessoria de imprensa está mais próxima e misturada à assessoria de comunicação e ao marketing e tem de continuar se reinventando todos os dias. O fim da dicotomia platônica entre o on e o offline botou abaixo o modelo tradicional e já antigo de assessoria de imprensa. Não tem mais essa de cada um em seu quadrado. Estamos todos em uma grande caixa. Uns pensando dentro e outros pensando fora, mas a caixa é a mesma. Buenas, era isso por hoje. Fiquem bem. Para o programa Tendências, Tiba Tiburski. Tá aí o Tiba, né, trazendo a música de Lulu Santos e Nelson Mota, tão conhecida para o comentário de hoje. Bom, então, né, a gente tá de volta. Opa, desculpa, não de volta não, eu tô lendo a outra parte da lauda. A gente vai para um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. Aí sim eu vou falar, estamos de volta. Desde 1956, para a Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Está lá você tomando sua cervejinha artesanal com a galera, de boa, quando um olhar mais atrevido chega forte até você. Você que ainda não bebeu todas e lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai. E pimba, a noite tá valendo. Cheque presente Mumbai incrementa qualquer relação. Quem gosta, presenteia. Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786, Porto Alegre. E-oh, e-oh. E-oh, e-oh. E-oh, e-oh. E-oh, e-oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO,
Aqui se faz, aqui se paga. Eu que sei e fico quieta. Então, como eu já havia dado spoiler antes, estamos de volta com o programa Tendências, Comunicação e Notícias. Antes, a gente bateu um papo sobre assessoria de imprensa com a jornalista e Relações Públicas Cris de Luca. E agora chegou a hora da gente conhecer um pouco da nossa colunista de Coletivo.net, no quadro Ping Pong. Vamos lá, então. Um trabalho marcante, Cris. Outro dia alguém me perguntou isso e eu acho que o que mais me marcou nesses anos foi a inauguração da Arena. Foi fazer o trabalho todo de assessoria de imprensa e gestão de crise da inauguração da Arena, pré-inauguração até 6 meses depois que ela estava inaugurada, pegar aquele monte de coisa que aconteceu nos primeiros 6 meses. Acho que foi o que teve mais impacto e que é o de, entre aspas, o de maior peso, assim, que eu sinto. Um momento especial na carreira. Ai, gente. São muitos, mas acho que não só na carreira, mas ao longo da minha vida, assim, acho que a defesa da banca do TCC de Relações Públicas foi um momento especial, bem especial, por N fatores, por ser dentro de uma instituição de ensino em que, desde que eu fiz o primeiro vestibular, eu tentava entrar, de ser um momento em que eu realmente me entendi que eu era uma profissional de relações públicas, de ter passado um monte de coisa nos últimos 6 meses, assim, pré-banca, que tinham sido de modificação mesmo, de profissional, assim. Acho que foi o coroamento de muita coisa, sabe? E, ao mesmo tempo, um momento de me sentir aliviada de muita coisa. Acho que foi o último dos pontos, assim, foi esse. Referências profissionais. Gente, é tanta que a gente tem, né? Nesse caminho todo. Eu acho que as minhas primeiras referências, quando eu decidi que eu ia fazer comunicação, foi o Olivier Toscani, que era diretor criativo da Benetton na época. Sim, gente, parece longe, mas eu sou uma pessoa anos 80, né? Então, era o Olivier Toscani e por incrível que pareça, o Nisa Guanais. Eram as duas referências que eu tinha. Quando eu fui para o lado mais do jornalismo, eu tinha muito em mente como referência o Caco Barcelos, que continua sendo, para mim, uma das referências no jornalismo. E aí eu sempre tive, assim, meus professores sempre foram muito referências, e eu sempre brinco que um dos professores que eu disse que eu quero ser metade professora do que ele foi e do que ele é, que é o Dado Schneider. E aí eu tenho pessoas pontuais, assim, com as quais eu trabalho e que eu já trabalhei e que eu admiro e que acho que tem uma trajetória muito legal para acompanhar, que é a Paty Leivas, que trabalha com gerenciamento de relacionamento. Eu sempre tive na cabeça a Alicinha Cavalcante e a Carol Sampaio, que é Centro Rio São Paulo, mas acho que todas as pessoas com as quais eu já trabalhei, elas são referência para mim, né? Elas são uma referência positiva, como elas podem ser uma referência negativa também, de não ter algumas posturas, né, de determinadas coisas, mas acho que todo mundo que passa na nossa vida acaba sendo referência de alguma forma. E maior conquista profissional? Gente, isso é difícil. Acho que o momento que eu tô hoje, o momento de conseguir pensar em empreender, em ter algo próprio, mesmo que coletivo, de conseguir ver que as pessoas entendem as minhas ideias pelas minhas ideias, né? Não tem uma carga de uma empresa maior por trás, de poder ser reconhecida e daqui a pouco ser chamada para trabalhar em outros lugares,
o que a questão do gengibre me abre essas possibilidades de fazer trabalhos em parceria com outras agências, em outros lugares. Acho que o momento presente para mim tem sido todo dia colher um pouco, e aí não é questão de tamanho, mas de qualidade, né? De qualidade, qualidade de vida profissional, mesmo com idas e vindas e pegando estrada, tem sido interessante, assim. Acho que esse é o momento que estou me sentindo mais realizada de alguma forma. E planos para o futuro profissional? Eu costumo dizer que eu não faço muito plano, né? A única coisa que eu botei, tipo, esse ano que eu não ia voltar para a sala de aula como aluna, né? Espero voltar como professora, que eu sou professora visitante no Senac e na Unicinos. Espero daqui a pouco conseguir fazer mais esse movimento de compartilhar conhecimento, que por mais que eu sei que eu tenha muito a aprender e muito a construir ainda, existe um caminhar que já pode ser compartilhado, né? Mas eu não costumo fazer muito plano, não. Eu vou deixando o negócio me levar. E com o gengibre tem sido assim, de poder daqui a pouco arriscar em fazer outras parcerias, de poder arriscar ir para outros mercados. Que eu esperava, até o ano passado eu achava que o plano era ir para São Paulo, e agora eu estou me vendo voltando para a cidade de onde eu saí, né? Então, não tem muito direcionamento, não, para os próximos passos. Tá certo, então, Cris. Bom, a gente encerra aqui com a Cris, isso porque chegou a hora de sabermos o que anda pipocando no mundo da comunicação e do marketing no Fatos da Semana. E a primeira notícia do Fatos da Semana é sobre o Instagram. A plataforma encerrou o aplicativo autônomo Direct App. Ele foi lançado apenas em alguns países e será descontinuado pela empresa, conforme eles irão focar no desenvolvimento de recurso para as mensagens diretas do Instagram mesmo. Entre os testes e novos recursos vistos no Direct estavam a criptografia em mensagens diretas, a capacidade de assistir a vídeos com outras pessoas e uma versão da web do recurso. Apesar de confirmar a descontinuidade do aplicativo, a empresa não deu nenhum motivo para a decisão. Mudando agora para o Google, a empresa anunciou um novo aplicativo interativo. A plataforma tem como função ensinar as crianças a ler. O Read, como é chamado, traz mais de 2.000 opções de leitura. Ele irá chegar a 11 países, incluindo o Brasil, porém ainda sem a versão em português. Mudando agora para o mundo dos streamings, o Spotify anunciou uma nova ferramenta projetada para facilitar a edição de podcasts. A Soundtrap, empresa de software de edição de música de propriedade do Spotify, terá um recurso chamado Soundtrap for Storytellers. Ele permitirá aos usuários gravar, editar e masterizar o arquivo de forma simples. O projeto foi projetado para funcionar como o Google Docs. A ferramenta permite uma edição colaborativa entre várias pessoas. E mudando para o mundo da publicidade, a Apple foi nomeada pela organização do Festival Internacional de Criatividade de Cannes como anunciante do ano da edição de 2019 da premiação. A honraria reconhece a cada ano uma marca cujos trabalhos publicitários se destaquem pela ousadia, qualidade e inovação em âmbito global. No comunicado, a organização justifica a escolha pelo fato de que a empresa consegue sustentar a excelência criativa dos produtos em várias plataformas. Além disso, por ter abraçado a colaboração entre parceiros e agências de publicidade para produzir campanhas e ações notáveis. E para encerrar, uma notícia sobre a área de relações públicas. Agora, como a gente estava falando da área, este mercado cresceu 5% em 2018.
Segundo o estado The Holmes Report, as 250 maiores agências do segmento somaram 12,3 bilhões de dólares em receitas no ano passado. Vale ressaltar que 5 dessas empresas são brasileiras. A FSB Comunicações é a mais bem colocada entre as nacionais, na 33ª posição. Bom, agora, né, que vocês já estão sabendo tudo que aconteceu e andou bombando na última semana, chegou a hora da Gabriela Bezeu contar tudo que rolou na 4ª edição do Congresso de Estratégia Criativa. Coletiva.net fez a cobertura em tempo real do evento com o apoio do Grupo RBS. Oi, Patrícia, bom dia. Então, vamos falar um pouquinho aí sobre o Congresso de Estratégia Criativa, né, evento que aconteceu no começo dessa semana e que foi bastante interessante, assim, do ponto de vista do tema abordado, né, que é justamente como trabalhar, né, nesse caos aí que a gente está vivendo no universo da comunicação e voltar a pensar dentro da caixa, né, aquela questão que a gente sempre tinha antes, né, de olhar coisas diferentes, enfim. Aí agora eles estão tentando trazer de volta para pensar dentro da caixa. E eu acho que o evento ele teve esse sucesso nessa questão, né, com as palestras que foram que aconteceram ao longo do dia, né, os temas abordados. Eu acho que esse foi um dos pontos positivos aí da 4ª edição do Congresso. Ele aconteceu ao longo de toda a segunda-feira, né, desde de manhã até o fim do dia, reunindo entre 600 e 700 pessoas, né, o que é um sucesso de público. Então, acho que deu bastante, assim, para mostrar para essas pessoas, né, esse novo formato, e acredito que as pessoas saíram de lá com um novo olhar, né, sobre as palestras em si. Algumas se destacam, mas de uma forma geral, assim, eu acho que o evento foi um sucesso nessa questão de trazer novos olhares, novas pessoas, na verdade, né, tivemos aí alguns nomes diferentes do nosso mercado fazendo as suas apresentações, e isso engrandece, né, isso enriquece aqui pra gente saber outras realidades, né, conhecer outras questões, né, que não estão no nosso dia a dia. Então é isso, o Congresso acho que cumpriu o seu papel. Nós falamos na semana que vem com mais informações também sobre as palestras. Um beijo e bom dia. Tá certo. Obrigada, Gabi, então, né, pelo teu comentário. Sempre muito importante ver aí a visão da nossa editora sobre tudo que Coletiva.net cobre. Realmente foi um momento muito bacana. A gente estava comentando aqui, né, com a Cris, que também teve lá, sobre como foi bacana esse momento do Congresso. Foi bem interessante. Acho que tiveram várias palestras que deixaram as pessoas incomodadas. Eu acho que é essa palavra, assim. Tiveram muitos questionamentos, muitas provocações. Muita gente provavelmente não esperava alguns determinados perfis de palestrantes. E eu, principalmente, e uma das minhas sócias do Gengibre, a gente saiu incomodada. Mexeu tanto com a gente que ontem à noite a gente ainda estava falando sobre isso e pensando, meu Deus, a mudança que foi no perfil mesmo do próprio Congresso, que eu já tinha participado de outros, para esse mercado nosso, que às vezes ele é tão igual, né? Tipo, tu olha para o lado, só vê iguais, o pensamento é muito parecido. Então, isso deixou, tipo, espero que todas as pessoas tenham saído de lá tão instigadas a fazer diferente como a gente saiu. Eu ouvi muito também, né, com quem eu conversei, de que nos outros anos era um pouco mais voltado para os planners mesmo, planejamento. Esse ano não, né? Mas eu aí diversas, eu vi aí muitos criativos lá, RPs, jornalistas. É que a gente tem, eu acho que mudou, inclusive, a mentalidade do pessoal do grupo de planejamento mesmo, de que o planejamento não é só o planejamento, o cargo planner que está envolvido no planejamento, né? É o atendimento, é a criação, todo mundo precisa pensar em conjunto, né? Senão a gente diz aquela coisa de
trabalho de faculdade, cada um faz sua parte, quando junta não dá certo. Sim. Acho que a mentalidade principal é essa, é o conceber as coisas juntas, né? Todo mundo precisa ter noção do que é fazer um planejamento, o que precisa se buscar para ter um planejamento e montar estratégias. Acho que foi o grande recado, assim, do que precisa ser olhado para que essa entrega possa ser feita da melhor maneira. É isso, então. Bom, por hoje é isso, né? A gente encerra aqui com a participação da Cris, a minha e aí também, enfim. Eu me despeço aqui de vocês e volto na próxima semana. Lembrando que vocês podem acessar as redes sociais da nossa publicação Tendências pelo @Revista Tendências, tudo junto. Estamos no Facebook, Instagram e LinkedIn. Então tá, gente, até semana que vem. Tchau, tchau.